intenção de transmitir também no YouTube, né, para outras pessoas conseguirem acompanhar, porque pelo Meet fica difícil todo mundo entrar, daí também se não tiver problema, né? Pronto, tá gravando já, hein? Ótimo. Tá tudo certo. Então, deixa eu só... É porque eu tô tentando ir no computador. Pronto, consegui. E pronto, tá feito. A gente pode começar. Daqui a pouco eu ajeito minha câmera aqui. Então, iniciando aqui a banca de trabalho de conclusão de curso do aluno Marcelo William. Agradeço os professores Elson e Harrison por participarem dessa banca. E o aluno tem 20 minutos para a apresentação do seu trabalho e depois a correção. Muito bem. Vamos começar, Marcelo. Tá certo, professor. Bom, só ver aqui. Bom, vamos começar a apresentação do trabalho. Esse é um trabalho sobre a atual reforma tributária que está em tramitação no nosso Congresso Nacional. Nós temos e inicialmente eu gostaria de agradecer muito ao meu professor orientador, que é o professor Pedro Germano, e aos professores que estão compondo a banca, que são o professor Harrison Leite e Elson Cedro, por aceitarem esse desafio, porque nós vamos estar encarando um quebra-cabeças que muitas vezes é encarado com partes faltantes. Então, nós vamos procurar unir tanto peças que são de economia, quanto peças que são de direito, para ver se conseguimos desvendar esse quebra-cabeça e chegar às soluções que nós precisamos. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o título do trabalho, né? Ele ficou com o título de Direito Tributário e Ambiente de Negócios, as PECs número 45 de 2019 e 110 de 2019, sob a perspectiva da teoria institucionalista. Foram escolhidas essas duas PECs devido ao fato de que estas são as que estão em tramitação atualmente no Congresso Nacional. Então, apesar de existirem outros projetos e outras propostas, essas são as que têm maior clareza e que estão sendo atualmente mais discutidas. Bom, o assunto do nosso apresentação será o direito tributário. O tema é direito tributário e ambiente de negócios. O problema que se demonstrou ao longo da pesquisa foi quais os potenciais consequências legislativas no campo tributário. E a justificativa é que nós temos um grande número de reformas em andamento, em específico a reforma do sistema tributário, então se faz necessário uma maior compreensão desse sistema para que ele possa realmente essa reforma possa ser feita de uma forma a atender aos interesses da sociedade. O objetivo geral que se apresentou será discutir, sob a ótica da teoria institucionalista de North, o desenvolvimento do sistema tributário nacional e as potenciais consequências das escolhas legislativas no campo tributário para o ambiente de negócios. Bom, o que nós temos são peças, como eu disse no início da nossa apresentação, né, tendo isso como temática, peças de um quebra-cabeça, mas até então nós tínhamos peças separadas, de um lado o direito tributário e de outro a economia institucional. O que nós procuramos é unir essas duas peças para realmente conseguir entender o que está se apresentando, qual quadro que se apresenta perante nós. Para isso, na nossa revisão de literatura, mais algumas peças que nós vamos discutir, a primeira dela em relação à teoria institucionalista, as primeiras, né, em relação à teoria institucionalista. A economia institucional, ela é uma teoria que se desenvolve dentro da economia e que contrapõe o pensamento majoritário, o pensamento do mainstream dominante. O que ele procura? Procura trazer para dentro da economia pensamentos que até então eram discutidos de forma separada, que não eram abordados, como a irracionalidade dos agentes, o fator psicológico. Então, isso é muito diferente do que faz a teoria econômica dominante. Dentro da teoria da economia institucional, nós temos duas vertentes principais, chamadas velha economia institucional e nova economia institucional.
E o principal fator de diferenciação, separação delas, é realmente o período temporal, sendo que a velha economia institucional é localizada mais durante o século XIX e a nova economia institucional em fim de 1990 e 2000. Essa nova economia institucional trouxe uma grande aceitação perante o mainstream, recebeu um grande reconhecimento e até prêmios Nobel. Então, ela teve mais aceitação que a primeira, apesar que a primeira trouxe pensamentos e discussões inéditos para o pensamento econômico do seu tempo. Então, é de grande relevância também. Dentro dos pensadores ou dos autores que compõem a nova economia institucional, nós temos o autor que é talvez de maior relevância para esse trabalho, que é Douglass North. Por que ele representa tanta importância para esse trabalho? Porque Douglass North nos traz qual o impacto das instituições para o desenvolvimento da economia. Então, ele procura entender como que as economias se desenvolvem e por que algumas economias possuem desenvolvimento enquanto outras não. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos esse papel. E uma diferenciação, né, nós estamos falando até agora sobre economia institucional, mas uma coisa que nós não falamos são o que são as instituições. Para falar disso, nós vamos utilizar um paralelo, um exemplo do próprio North, onde ele sinaliza que instituições representariam as regras de um determinado jogo e as organizações seriam os jogadores. Então, por exemplo, trazendo esse paralelo para dentro do direito tributário, as instituições seriam a legislação, todas as regras que vinculam o direito tributário, e as organizações poderiam ser o fisco e os contribuintes. É importante que a gente traga também só uma outra observação, que existem instituições formais e instituições informais. Por exemplo, uma instituição formal de direito tributário seria a legislação sobre o IPTU. Ela nos traz que você deve pagar o IPTU num determinado prazo quando você possui um determinado bem. Porém, existem também instituições informais. Por exemplo, mesmo a legislação do IPTU estabelecendo uma data para pagamento desse imposto, uma instituição informal muito comum é que existe o refis, existe uma negociação de débitos desse imposto. Então, muitas vezes, os agentes esperam esse financiamento para pagar. Então, aí é um exemplo de choque entre uma instituição formal e uma instituição informal. Um choque que pode gerar prejuízo para a administração pública, porque ela não vai receber quando deveria, e pode também não traz clareza para os agentes econômicos. Então, é importante que a gente esclareça esse bem, que a gente corrija isso, que a gente esclareça esse porém. Só um minuto, pessoal, que eu estou sem... Pronto, estou com áudio agora no YouTube também, desculpa a apresentação até aqui, mas continuando a apresentação, o próximo ponto que a gente vai abordar ainda na revisão de literatura diz respeito ao direito tributário. E nesse ponto, é importante a gente discutir a evolução histórica desse direito, porque o que a análise institucionalista nos diz é que essa evolução é relevante. Então, o direito tributário como um todo, ele faz parte da história da sociedade. Sempre que você se uniu grupos sociais, você precisou, de alguma forma, financiar essa união, financiar o ente que iria contrapor, que iria arcar com essa organização. Esse financiamento se dá... Leite, você está me ouvindo aí? Alô, estão me ouvindo? Desculpa, agora acho que teve uma oscilação aqui de internet. Ficou um tempo travado aí, mas já voltou, Marcelo. Sem tanto... Inicialmente, ela retirava do contribuinte sem tanto retorno. Agora, com o passar dos tempos e maior participação social, essa contribuição ela se tornou mais no sentido de ter uma contrapartida para os contribuintes. Então, você tem um direito que ele é delimitado pela legislação, ao contrário do que você tinha no tempo imperial, por exemplo, onde você coletava para sustentar a família, o poder real.
Um outro ponto que se faz necessário abordar nessa discussão é a questão do direito tributário à sua legislação, que seria as instituições formais. A legislação que compõe o direito tributário seria a legislação tributária composta por leis, tratados, convenções internacionais e decretos e normas complementares. Todas essas normas compõem o que nós hoje reconhecemos como instituições formais do direito tributário. E dentro dessas essas instituições, elas são regidas dentro de um arcabouço que é estritamente jurídico, em condizência com a nossa origem civil law. A origem civil law nos diz que a nossa legislação ela é baseada principalmente na lei, ao contrário de uma origem common law, que seria baseada também em jurisprudências e na análise do caso pelas cortes nacionais. Outro aspecto importante do direito tributário nacional são os seus princípios. Esses princípios, eles delimitam e impedem que o poder do Estado seja abusivo. Então, alguns princípios reconhecidos pela doutrina são a legalidade, a anterioridade, a igualdade, a competência, a vedação do confisco, a liberdade de tráfico e a capacidade contributiva. A capacidade contributiva em específico é muito importante para o trabalho, porque ela diz que você deve cobrar dos agentes, dos contribuintes, de acordo com a sua capacidade, o que nem sempre ocorre na realidade nacional, conforme nós vamos ver nos próximos pontos do projeto. Bom, as propostas de emenda que nós temos discutidas atualmente são duas. A PEC 45 de 2019 está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Ela procura estabelecer a união de 5 tributos, sendo ele o IPI, o PIS, o COFINS, de competência federal, o ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. Ela prevê um período de transição de 10 anos, sendo que nos 2 primeiros anos você teria a alíquota de 1% e nos seguintes uma alíquota que seria gradativamente elevada. A próxima PEC é a PEC 110 de 2019, que está sendo discutida no Senado Federal. Ela procura unir um número maior de tributos, que são 9. Seria o PIS, o PASEP, o COFINS, o IPI, o EF, a CID e o salário educação, de competência federal, o ICMS e o ISS de competência, o ICMS de competência estadual e o ISS de competência municipal. São 6 anos de transição previstos, sendo que 1% no primeiro ano e gradativamente nos 5 anos seguintes. A do Senado, a 110, ela prevê ainda que sejam cobrados impostos sobre barcos e aeronaves, coisas que são considerados bem de luxos, mas hoje não tem tributação prevista no nosso ordenamento. Coisa que a única ponto que talvez procure corrigir um pouco a distorção que nós vamos discutir ao longo uma distorção de contribuição que nós vamos discutir ao longo desse projeto. Bom, como consequências ao ambiente de negócio do fator institucional tributário que nós temos e das propostas que estão aí postas, nós temos as seguintes questões, as seguintes peças. A complexidade do sistema é elevada, então relatórios internacionais nos dizem que há consumo de uma grande carga horária para a resolução de problemas, e o contencioso tributário, ou seja, o número de processos judiciais são grandes, sendo que o valor que se tem em disputa nos processos judiciais hoje chega a 75% do PIB. Então, isso gera prejuízo para a sociedade e gera prejuízo para o contribuinte. O Estado não consegue arrecadar e, ao mesmo tempo, o contribuinte não tem clareza se está pagando o imposto devido. Outro ponto a ser abordado também é a questão da tributação sobre o consumo na nossa matriz. O tributo brasileiro é majoritariamente sobre o consumo e não muito sobre a renda. Isso significa que pessoas de menor poder aquisitivo têm, proporcionalmente, uma maior carga de tributo sobre a sua renda. E isso é prejudicial. Como nós podemos ver na imagem a seguir, existem 2 formas de você tributar a riqueza. Ou você tributa periodicamente, como é o imposto de renda, ou você tributa sobre a herança. No caso do Brasil, a renda é pouco tributada. Você tem uma tributação maior sobre o consumo, que é considerada uma tributação mais simples de ser realizada. Porém, isso gera uma carga tributária maior sobre pessoas com menor poder aquisitivo, que é algo negativo. Na próxima imagem, nós vemos que, em relação a outros países, a alíquota máxima do imposto sobre heranças do Brasil, ele é muito baixo. Por exemplo, no Brasil nós temos 8% de alíquota máxima, na Bélgica chega a 80% e nos Estados Unidos a 40%.
Isso não quer dizer que a carga tributária global do Brasil seja baixa, mas por nichos. Pessoas com maior poder aquisitivo no Brasil pagam uma carga tributária muito baixa, enquanto pessoas com menor poder aquisitivo no, Brasil, no país pagam uma carga tributária proporcionalmente maior. O último ponto a ser discutido nessa revisão, né, diz questão à distribuição da carga tributária por setores. Um ponto que Everaldo Maciel nos chama a atenção é que a tributação, as PECs da forma como elas estão postas, ela pode gerar um aumento de tributos no setor de serviços. E esse setor, sendo muito relevante para a economia nacional, como a gente vê em trabalhos como de Mira 2015, pode gerar perdas para todo o país. O setor de serviços hoje ele é o mais importante, é o maior da economia nacional. Se você tributar esse setor que tem, em geral, baixa margem de lucro, você pode gerar inviabilizar alguns negócios e diminuir sua capacidade de concorrência. Então, isso seria algo negativo que pode acontecer dependendo de como as propostas forem tramitadas, forem julgadas. Bom, em relação ao percurso metodológico do nosso trabalho, a abordagem nossa foi qualitativa, então nós procuramos uma análise sobre os pontos aqui apresentados. O raciocínio é hipotético dedutivo, já que a gente parte de alguns conceitos prévios e de algum conhecimento para gerar hipóteses que são analisadas durante o projeto. O objetivo é descritivo na parte histórica, explicativo no que diz respeito à teoria aplicada, e os procedimentos são bibliográficos, já que se analisa fontes secundárias do direito, de legislação, e documental, já que se utiliza leis como fundamento também para as decisões aqui, para as discussões aqui abordadas. Bom, na parte de análise e discussões, nós vamos chegando às nossas últimas peças desse quebra-cabeça. E o que essas peças nos trazem? Primeiro, as instituições tributárias brasileiras, em consonância com o que é visto no trabalho de Douglas North, elas geram conflito entre si, seja no conflito entre instituições formais e informais, como nós demos no exemplo do IPTU, mas também em conflito entre instituições formais, como legislação estadual ou municipal, ou mesmo legislação local, regional, que gera que não é compreensível ou que gera complexidade excessiva. Esses choques dificultam o desenvolvimento da sociedade e geram também uma dificuldade de arrecadação prejudicial para o Estado. As PECs em discussão, apesar de versarem sobre a complexidade, então elas procuram unificar tributos para tornar a coleta desses tributos mais simples, elas também pecam a não abordarem a questão da distribuição da carga sobre os contribuintes, ou seja, hoje nós temos uma carga que penaliza mais pessoas que têm menor poder aquisitivo, e elas também pecam porque elas podem mudar a distribuição, penalizando o setor de serviços, que hoje é muito relevante para a economia nacional. Outra peça desse quebra-cabeça que nós estamos apresentando é em relação à representação política. O que nós temos, porque uma das discussões de por que talvez essas PECs não abranjam da forma desejada essa distribuição de tributos, é porque existe uma baixa representação, existe uma distância entre o eleitor e o eleito. Então, muitas vezes, a pessoa eleita, ela não se vê vinculada às demandas daquele grupo que a elegeu. E isso facilita que organizações, ou seja, grupos que têm interesses específicos e que são menores, façam com que as suas demandas sejam atendidas de forma mais rápida. Então, talvez seja mais complicado você vincular a tributação de pessoas com maior poder aquisitivo, porque elas têm maior capacidade de organização e acesso às pessoas que estão elaborando a nossa legislação. Quais as nossas alternativas, quais as nossas perspectivas em relação a todas essas dificuldades apresentadas? Nós precisamos que haja uma maior discussão sobre o tema, que mais pessoas compreendam do que se trata as nossas instituições tributárias, para que possam realmente fazer a pressão legislativa para que a reforma a ser aprovada atenda às demandas da sociedade, não só do ponto de vista de simplificação do sistema, mas também de correção das distorções que nós procuramos aprontar ao longo desse projeto. Então, discussões como essas e outros trabalhos outros trabalhos que foram utilizados como referência no nosso artigo, são relevantes para que se gere maior clareza sobre o assunto. Bom, esse foi o nosso projeto.
aqui estão algumas referências que foram utilizadas durante essa apresentação. Eu agradeço a todos vocês pela presença, pela atenção. Espero que tenha sido claro durante a nossa apresentação. Desculpa pelas algumas dificuldades técnicas que nós tivemos. E me coloco aqui à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. E agradeço novamente a todos vocês. Pronto, Marcelo, parabéns pela apresentação. Eu, como orientador, apesar de suspeito, gostei muito da forma como você abordou. Diante do assunto, da complexidade do tema e das várias preocupações que nos estimulam, né? É um assunto muito complexo que pode ser abordado de muitas outras formas, né? Formas complexas também de abordagem. Eu creio que você tentou resumir em 20 minutos e conseguiu colocar os aspectos principais, em menos de 20 minutos, né, até, colocar os aspectos principais, tanto do seu trabalho, quanto da complexidade do tema a ser discutido. Por cortesia departamental e em vista da sua análise interdisciplinar do tema entre direito e economia, eu acho melhor a gente dar a palavra ao professor Elson Cedro, professor Harrison, primeiro, para a sua abordagem, talvez, da teoria institucionalista, até para ficar um pouco mais claro para todos que assistem, né, como é que foi esse percurso da abordagem dessa teoria de Douglas North e o direito tributário. Bom, boa tarde a todos. Agradeço o professor Pedro, orientador do trabalho, Marcelo, é muito bom estar aqui, companhia do professor Harrison. Eu estou com uma amálgama de felicidade aqui por vários fatores. O primeiro deles, eu não posso deixar de citar que eu conheço a trajetória de Marcelo William, muito embora até hoje eu não saiba ainda se ele prefere ser chamado de Marcelo ou William, né? Já fiz essa pergunta até várias vezes a ele. Não tem hierarquia aí, professor. Pode ser Marcelo ou William, depende do estado, é mais comum um ou mais comum Pela outro. ordem aí, eu vou manter o Marcelo. E assim, Marcelo é um egresso muito querido do curso de economia, me permitam falar isso, pelas marcas pessoais de boa pessoa que deixou lá. Olha aí quem está cheio, não, Marcelo? E o profissional que ele se mostra agora egresso de lá e que eventualmente eu converso com ele e vem outro motivo aí da boa qualidade, né, do trabalho dele. Eu sempre falo que eu admiro muito aquelas pessoas que partem para uma segunda graduação. No mundo hoje que, mesmo estrito senso, tem sido oportunizado muito mais do que há décadas atrás. E eu sempre fico assim, eu por exemplo, tenho um irmão que fez a segunda graduação, inclusive na Escola de Direito da UESC, eu sempre falava isso com ele. E no caso de Marcelo, algo que me chamou a atenção foi manter essa interseção entre as duas graduações dele, a primeira em economia e a segunda em direito. O que remonta aí a um segundo aspecto que me deixa muito feliz, já remetendo ao trabalho aí, que é essa indissociabilidade entre direito e economia em muitas questões, especialmente relacionadas a direitos de propriedade, né? Que é, afinal de contas, o fundamento do referencial teórico utilizado por ele. Não é à toa que a gente vê hoje a profusão de trabalhos de economistas em processos, seja em processos ou até no âmbito da arbitragem, ainda que não seja no litígio, mas, sobretudo, trabalhando como assistente técnico ou perito, muitas vezes já no inicial, discutindo quesitos ali, trazendo à luz muitas questões que são realmente de natureza econômica e que vão oportunizar ao operador de direito, que, afinal de contas, é o protagonista ali, a realizar um trabalho
com maior substância. Fiquei muito feliz pela escolha teórica, embora, pelo menos na perspectiva dos economistas, a gente vê uma referência maior à escola de Chicago, quando a gente trata de direito e economia, cuja principal referência talvez seja o Posner, que é uma escola que se inspira não, trabalha muito com uma corrente dominante na economia, como Marcelo se referiu aí, um mainstream econômico que eu particularmente divirjo dele, né? E que parte de um pressuposto que eu falo muito em sala de aula, que só economista mesmo para imaginar, que o agente econômico ele é racional e mais do que isso tem uma racionalidade maximizadora. Se assim o fosse, não existiriam tantos litígios, né? Os contratos não seriam incompletos por natureza, ainda que estejam lá compostos por laudas e laudas de cláusulas. Então, a escolha do Douglas North, que foi, inclusive, uma referência teórica para a minha tese, me deixa muito feliz, e, sobretudo, pela contemporaneidade do tema. Eu acho que isso é o fundamental. É um tema, mais do que contemporâneo, é um tema que atravessa gerações, né? Talvez a gente nunca vá deixar de lidar com decisões de direito debruçadas sobre custos de transação, especialmente pela forma impessoal que a nossa sociedade vem se caracterizando. Eu, particularmente, quando criança, e principalmente meus pais, avós, compravam muito na própria cidade, no próprio bairro, anotava na caderneta. Hoje a gente vive numa sociedade impessoal, em que os custos de transação superam muito os custos de produção, o que demonstra a necessidade de que as instituições deem conta da correção dessas transações. E aí, nada mais pertinente ao assunto do que as instituições de Estado, né? Especialmente quando Douglas North considera as instituições enquanto regras, todas essas instituições relacionadas a cálculo, cobrança, pagamento de impostos, que no Brasil é algo de extrema relevância, a discussão por conta da complexidade que é. Não basta você ter um sistema tributário complexo e ruim, é preciso ser especialista mesmo para entendê-los. Há uma citação que eu ouvi uma certa vez do Mário Henrique Simonsen, que eu acabei procurando já várias vezes e não encontrei, que ele diz assim: quem idealizou o sistema tributário brasileiro era tão burro que mesmo a pessoa mais inteligente tem dificuldade de entender. E hoje a gente vê, né, essas dificuldades tão bem demonstradas por Marcelo nessas duas PECs aí, a 45 e a 110, ambas de 2019. Eu particularmente acho que o trabalho, e aí já fazendo o meu juízo de valor sobre ele, contempla todos os elementos necessários à sua aprovação, desde o tema, é um tema bastante atinente àquilo que é tratado, o problema de pesquisa está bem descrito, a revisão de literatura muito bem fundada, inclusive eliminando os riscos de você tratar, fazer revisão de literatura num trabalho que você está unindo duas áreas. Em geral, há uma proeminência muito maior de uma das áreas, e a formação dupla, digamos assim, de Marcelo nelas, com certeza demonstra essa qualidade, inclusive, em dar conta das perspectivas no âmbito do direito e da economia. A metodologia utilizada foi muito bem empregada e pertinente ao que se propôs, e os resultados muito bem apresentados.
Eu não tenho restrições ao trabalho, muito pelo contrário, parabenizo Marcelo e professor Pedro, orientador. É um trabalho que me despertou muito boas qualidades e vai ser, de antemão, Marcelo, utilizado aí, para exemplo, a meus alunos de economia institucional. Que honra, viu, professor? No âmbito das minhas sugestões aqui, eu tenho algumas poucas pontuais em relação ao texto, talvez um ou outro parágrafo de mudança de lugar ou coisa assim, cuja pouca relevância não merece ser trazida aqui em nível de banca, e aí eu vou te passar o conteúdo via e-mail no próprio artigo para você analisar. Mas nada que comprometa. E ainda nesse sentido de sugestão, eu tenho duas sugestões para que vocês, junto com o seu orientador, analisem, que é mais detalhamento de dois argumentos que você já trabalha. Um deles, que é já no final do desenvolvimento do trabalho, na página 24, o penúltimo parágrafo, você diz o seguinte: o desenvolvimento passa pelo fortalecimento e compatibilização das instituições com a economia e a sociedade, porém as propostas de reforma tributária do Brasil apresentam efeitos que buscam tratar apenas parcialmente dos problemas identificados e discutidos nacionalmente. Eu sugiro só que você arremeta aqui nesse parágrafo a uma menção ao que Knauf faz da teoria dele. Só relacionar, não precisa nada mais detalhado, coisa que talvez 3, 4 linhas remetendo ali à citação dele. Eu vou te passar isso num parecer via e-mail também. Ótimo, obrigado. Clara, mas volto a dizer, uma sugestão para você ver se acolhe, que pode ser atendida com umas 3, 4 linhas. E no mesmo sentido, que eu acho que essa é uma questão muito relevante e que as PECs tratam disso, o custo de transação que é cobrar e monitorar o pagamento de impostos no Brasil, né? A gente vê, por exemplo, em nível estadual, a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Roda Vira e Mexe, está aí ofertando cursos de ICMS. Então, um dos princípios da cobrança de tributos deve ser a simplicidade. No Brasil, a gente tem cursos para se entender cálculo e cobrança de impostos. Então, esse custo de transação que tanto as firmas têm para fazê-los, como o governo para monitorar e fiscalizar, eu acho que deve ser mencionado como algo que é de se esperar num trabalho como esse de mudança numa instituição como a legislação. Novamente, é uma proposta que pode ser, se acolhida, resolvida com 2, 3 linhas, somente referenciando. E é isso, eu vou passar o parecer com essas duas sugestões, são sugestões mesmo, e do artigo com as poucas observações que eu faço em termos de redação. O trabalho está muito bem avaliado por mim, realmente está de parabéns, e, sobretudo, por ser transdisciplinar, unindo realmente direito e economia num trabalho quase não siamês entre essas duas áreas. É um trabalho que tem bastante propriedade e que claramente, e aí vem uma questão muito relevante que eu digo para meus alunos: um TCC ele deve ter uma ou outra missão para o aluno. Ele deve servir como uma ponte já ao mercado de trabalho ou servir como uma ponte à academia. Ou seja, servir de uma ponte ao seu futuro. Há um curso de nível superior, ele tem várias funções, digamos assim, ele traz várias contribuições, mas evidentemente uma delas, e talvez a principal, é a formação profissional, já que a gente está falando de cursos.
e claramente seu trabalho lhe permite focar numa área daquelas várias que existem no âmbito profissional, como também pode gerar vários problemas de pesquisas a partir daí, num eventual pós-graduação. Sem, obviamente, deixar de considerar as duas possibilidades, né? Trabalhos em nível de pós-graduação aí agora, concomitante ao desenvolvimento profissional nessa área. Então, parabéns a Marcelo, professor Pedro, muito feliz. Minhas observações são essas. Obrigado, professor. Obrigado, professor Elson. Gostei muito das suas contribuições e, com certeza, seguiremos as correções a partir do momento que o senhor enviar o parecer, né? Com certeza, vou ficar atrás de Marcelo para ele cumprir e adicionar o trabalho que só tem a engrandecê-lo. Né? Muito obrigado pela participação. Marcelo, se você quiser realizar algum comentário, eu peço que deixe para realizar ao final, né, para a gente fazer em bloco, e não perder muito tempo. E aí eu já passo a palavra para o professor Harrison Leite, para suas contribuições sempre valorosas. Boa tarde a todos. Agradecido aí ao convite pelo aluno Marcelo William. É um enorme prazer estar na sua banca, por diversas razões, uma delas por ter sido seu professor, outra por trabalharmos juntos durante um pequeno período, e a sua dedicação, o seu empenho, a sua diferenciação, até pelo background da economia, pela maturidade na vida, com certeza lhe tornam um aluno diferenciado. Professor Elson, enorme prazer estar aqui contigo, é sempre bom ter alguém que pensa fora da caixinha do direito aí para nos ajudar. E o nosso querido professor Germano, que já bateu a meta aí por todos, o melhor professor da UESC, o cara que mais tem orientando, que mais tem monografia, e se é tão querido e procurado é porque tem bagagem suficiente para compartilhar com tanto orientando. Parabéns, Pedro, você realmente nos orgulha. Eu lembro nos tempos que eu era mais ou menos um Pedro na UESC, nos idos de 2006, 2007, eu tinha mais de 20 monografias e cada turma era uma coisa louca. Eu acho que a gente vai envelhecendo, vai emburrecendo, e aí surge essa nova geração aí que vai nos substituindo com muita qualidade. Marcelo... Quisera eu ter essa burrice em minha mente. Quisera eu. Ai, ai. Marcelo, meu amigo, eu vou falar um pouquinho do teu trabalho, e como toda pessoa que está numa banca, tem a finalidade de aperfeiçoar uma obra que é sempre inacabada, que é um texto, tá bem? É um texto que nos traz reflexões muito grandes, porque, assim, no âmbito da economia política, nós, do direito tributário, nos bebemos nos maiores clássicos que a economia tem. Desde Adam Smith, não tem como um cara gostar de direito tributário sem falar um pouco de Adam Smith, que é um escocês lá das terras por onde eu passei um pequeno tempo. E depois dele, todas as pessoas que o seguiram, David Ricardo, John Stuart Mill, e outras pessoas, essas pessoas influenciaram muito o direito tributário. Começou com a economia política, depois a gente veio para a ciência das finanças, e depois chegou no direito tributário. Então, assim, a relação entre direito tributário e economia é inegável, tá bem? Dentro do teu trabalho, eu fiquei com algumas dúvidas, e são dúvidas mais da minha ignorância do que do seu escrito. Embora na sua apresentação você tenha sido muito feliz, mas no escrito eu ainda fiquei com algumas inquietações envolvendo a importância dessa teoria institucionalista. A gente sabe que são instituições, na sua fala eu captei um pouco mais, mas eu ainda me senti um pouco, eu diria, não tão conhecedor para poder relacionar a teoria institucionalista com tudo que você quis dizer. Repito, na tua fala ficou mais claro do que no momento que eu li. Mas eu vou chegar lá ainda, tá bem? Eu estou aqui acompanhando o trabalho e eu farei de modo, eu diria, sequencial aqui, de acordo com as páginas. Quando você fala da quantidade de horas que a gente busca, ou que a gente gasta para poder resolver o nosso ambiente tributário, o nosso doing business, eu queria só, embora você fale da OCDE, mas assim, Pedro, me ajude aí, porque a gente não faz a referência bibliográfica, e aí eu sei que isso é real, todo mundo fala, beleza? E você colocou aqui online, mas eu queria saber se essas coisas não seriam, assim, o máximo buscar a referência bibliográfica para que o leitor
bebesse esse mesmo tema em outro lugar. Então, no final da página 3, eu senti uma ausência de fonte. Repito, não sei se isso é comum, tá bem? Quando você, no início da página 3, você fala, já foi comum que em estudos econômicos e jurídicos fosse implementado de forma conjunta o direito tributário com a economia, eu acho que poderia já soltar aqui o Adam Smith, que foi o cara que fez essa relação. Ainda na página 2, o que acontece? Você cita muitos autores. Então, trabalhos de autores como o John Rogers, o Richard Posner. É sempre bom, e aí não sei se você concorda, tipo assim, qual é o livro principal do Richard Posner, que tratou do tema? Então, de cada um desses autores, você poderia fazer a remissão, qual é o livro que tornou esse autor clássico, tá bem? Repito 1000 vezes, isso aqui é só coisa que aperfeiçoa. Nada disso diminui o trabalho, se entender que engrandece, beleza? Poderia fazer. Quando a gente chega agora aí você fala no início, na página 4, teoria institucionalista do North. Eu queria, de fato, depois que eu fiquei entendendo, mas por que tanto esse cara, por que tanto esse cara? Eu fiquei com umas pulguinhas atrás da orelha, tá? Mas a gente vai chegar nele mais à frente. Quando eu começo a ler a página 5, que é a teoria institucionalista, no final do primeiro parágrafo, você fala aqui de algumas pessoas, autores com maior destaque, você fala do John Commons, do Wesley Mitchell. Quando a gente está lendo qualquer trabalho, a gente tem que se situar na história. Então, por exemplo, você falou o nome dos autores, mas eu não sei em que momento eles surgiram, pelo menos aqui ainda não sabia. Então eu fiquei lendo e não sabia se isso era uma coisa nova, uma coisa antiga. Então, seria bom, nesse primeiro parágrafo do capítulo 2 da teoria institucionalista, quando você faz menção a esses 3 autores, situá-los, tá bem? Em algum momento na história, tá bem? É isso daí. Aí, quando você vê em Commons, porque quando você bota assim, entre parênteses, a data, é a data do autor do livro. Eu não sei se é um autor por referência ou não. Não sei se o Commons escreve agora, mas fazendo referência ao passado. Mas você coloca bem assim, ó, na segunda linha, da última linha da página 5. O autor estabelece que dos cinco conceitos ou princípios básicos da teoria econômica, ao menos 4 seriam aplicáveis. Aí eu fiquei procurando aí quais eram esses princípios, beleza? Aí eu vi que depois, lá embaixo, você foi falar desses princípios, mas o primeiro vem em segundo, qual é possível. Então, assim, talvez assim, não ficou claro quais seriam esses 5 e quais seriam os 4 que a gente tinha pego aqui no direito, tá bem? Aí, 2.1, você começa a falar da teoria institucionalista, direito tributário. Então, assim, eu de fato fiquei um pouquinho ainda carente de me aprofundar mais no tema. Talvez, como você é um economista, um tema que você navega bem, você acha que todo mundo tem um bom veleiro igual o seu. Aí a gente está de barquinho aqui ainda, e aí a gente não consegue acompanhar. Mas tudo bem, fiquei feliz com uma citação aí, a Mira, que é alguém que escreveu aqui no sul da Bahia, não sabia que a gente tinha aqui um trabalho de economia que foi citado por você, mas essa citação autor-data realmente é péssima, com devido respeito a quem gosta dela, eu não sei quem é essa pessoa. Pois bem, quando você fala do direito tributário, que é o capítulo 3, você falou dos princípios e falou de muita coisa também, e aí eu fiquei me perguntando, poxa vida, será que toda essa definição acima faz algum sentido para os fins do trabalho? Na tua fala eu senti que fazia mais sentido, mas aqui eu não me senti muito... Tipo assim, é muito conteúdo, é competência, é princípio, é características do sistema, que eu fiquei me preocupando, me perguntando se isso era importante para a solução que você estava tentando dar ao caso, tá bem? Aí você falou de toda a evolução do sistema tributário, e aí eu senti que essa pertinência histórica ela fosse melhor substituída pelos problemas do sistema tributário nacional. Porque o que aconteceu? Eu acho que poderia ter uma invertida na sequência, porque você trata dos problemas depois que trata das PECs. Eu acho que eu poderia até fazer uma inversão, colocar todos os problemas acima, porque as PECs vêm depois para resolver problemas como esses, tá bem? Uhum. E aí, no meio de tanta coisa, eu sei que direito tributário aqui você escreveria 1000 páginas, mas sobre as PECs, a gente gastou assim, um pouco mais que 5 parágrafos em cada PEC. Então, eu não sei se, embora, repito, você falando ficou mais profundo do que o escrito. Não sei se essa foi uma estratégia, fala pouco, mas como a PEC é o foco do seu trabalho,
eu talvez, se você relata os problemas antes e vem as PECs, aí a gente, quem está lendo, consegue fazer melhor alusão qual é o problema que a PEC tenta solucionar, tá bem? Mas assim, aí você fala do sistema tributário brasileiro, que eu concordo plenamente. Você deu muita ênfase nesse julgado aqui do IPVA, que eu falei, realmente eu acho ridículo a gente não pagar IPVA sobre embarcações. Pedro não paga nem sobre o avião dele, nem sobre o jet ski. E o William paga sobre a moto dele. Eu acho isso um grande absurdo. E Pedro é tributarista, então já viu que consegue quase tudo, né? Então, assim, William, eu achei assim, tem muita coisa injusta de decisão, eu queria entender mais por que você pegou esse caso, assim, o que é que ele tinha de tamanha diferenciação de outros. Assim, as minhas perguntas são perguntas muito mais retóricas, não são perguntas que deverão ser respondidas por você no bloco final. São muito mais perguntas para te fazerem refletir quando assistir novamente esse vídeo, se o teu trabalho, e aí na conversa com o teu orientador, se cabem essas invertidas, essas alterações, essas coisas que a gente está falando. E se pode aperfeiçoar mais do ponto de vista bibliográfico com algumas citações. Agora eu continuo só batendo na tecla que a teoria institucionalista, eu careceria, eu acho, doutor Pedro, de uma, tipo assim, uma definição para quem é iniciante nessa área, tá bem? Então, assim, eu precisaria só deixar esse link tão claro que um cara lendo o seu trabalho e pensando em teoria institucionalista, o cara pensaria no teu escrito na relação com o direito tributário. Mas, assim, é uma ousadia a gente fazer coisas novas, a gente trazer temas novos. Para nós que somos do direito e não conhecemos o North, fica uma coisa assim meio estranha, e para você é sua área de trabalho, mas sim, é um trabalho que faz uma relação muito boa. Eu gostei muito dessa frase que você coloca aqui, que as leis em nada diferiam das teias de aranha. Eu achei muito massa essa citação aqui, gostei. Por isso que eu gosto de citação, assim, de nota de rodapé, ou de destaque, entendeu? Esses autor data, eu nem sei quem é que escreve tudo isso. Mas eu gostei, William. E é isso, são ponderações de uma leitura por um ângulo distinto, e não existe um único caminho no direito, existem vários caminhos. Este é um dos caminhos que eu opino, não necessariamente o melhor. Mas ele parabeniza pelo seu trabalho, e também o seu orientador, porque quem bebe nessa fonte de Pedro Germano não faz coisa ruim. Parabéns a vocês. Obrigado, professor Harrison. Obrigado pelas palavras. Com certeza eu não sou merecedor delas. Apenas há um esforço deveras, vamos dizer assim, deveras intenso por cooptar determinados alunos, ou seja, a valorização dos alunos, para mim, é o que conta, né? Eu que vou atrás deles e falo assim, vem cá, vamos escrever sobre isso aqui. Não o sentido é inverso, né? Eu que fico procurando eles para poder escrever comigo. Mas por quê? Porque Marcelo William, e agora ele está fazendo a presença do seu herdeiro, agora na banca, coisas da reunião virtual, né? Mas, assim como o professor Elson disse, a gente conhece a trajetória de Marcelo e por isso a gente fica feliz em poder, primeiro, ter sido escolhido orientador e, segundo, poder conviver, né, no grupo de pesquisa, poder, no grupo de pesquisa, em organização de evento, em conversas no corredor, que uma vez, inclusive, eu até fiquei mal em casa, porque ficamos conversando à noite no estacionamento da UESC, Vicente, ele, outros alunos, e aí o celular descarregou e a mulher ficou perguntando onde é que está meu marido, né? Então eu fiquei meio... tive que dar várias explicações, mas sempre vale a pena esse momento, né? Esse momento, assim, hoje a gente valoriza bem mais, né? Que a gente sente saudade desses momentos, dessas conversas no corredor, com os nossos queridos alunos, essas trocas de ideia, que muitas vezes são frutíferas, né? Saem artigos, saem monografias, saem teses, muitas vezes, dessas conversas informais que a gente tem pós-aulas.
Então, eu agradeço imensamente a participação de vocês na banca. Se Marcelo quiser ponderar algumas coisas de forma bem breve, para a gente não passar do prazo, você pode falar como réplica, né? Não, só algumas colocações, professor. Assim, eu já fiz o agradecimento inicial, mas gostaria de reforçá-lo, né? Porque, assim, vocês três são referências muito fortes para mim nas áreas em que atuam. Então, é muito bom poder ter o meu projeto com o professor Germano qualificado por vocês. E é muito, as contribuições que vocês trazem, com certeza serão consideradas para que esse projeto possa realmente melhorar. Só uma explicação, talvez, sobre alguns pontos, né? O professor Harrison cita, talvez, a questão do detalhamento de algumas partes do direito. Assim, tanto na parte de economia institucional quanto na parte de direito, eu fiquei preocupado em falar alguns detalhes que talvez são mais pormenores, mas porque eu imaginava esse trabalho sendo lido por pessoas de área de economia e por pessoas de área de direito. Então, talvez essa pessoa não tivesse aquela base, por exemplo, uma pessoa de economia não tivesse a base no direito e vice-versa. Então, eu gostaria de atender esse público. Então, eu fiquei muito preocupado que talvez tanto o professor Harrison quanto o professor Elson, lendo a parte que fosse mais vinculada ao seu campo de experiência, falasse, poxa, isso aqui talvez seja muito básico para ser abordado. Mas eu tentei fazer essa abordagem nesse sentido. E eu acho que, mesmo assim, talvez ainda ficou faltando algum detalhamento maior, já que o professor Harrison sentiu essa dificuldade na parte institucional, entendeu? Então, eu gostaria muito que tivesse ficado mais claro, ou claro, para as pessoas dos dois campos, a área oposta, que talvez ela não tivesse tanto contato. Então, foi mais nesse sentido mesmo. Em relação aos outros pontos observados, demarcados, eu pretendo analisá-los com calma para poder realmente fazer a adaptação e realmente tornar o trabalho ainda melhor, que como o professor Harrison colocou, é sempre um progresso, né? Sempre um trabalho contínuo, e com a ajuda do professor Germano, então, que a gente espera que continue nos atendendo aí, com certeza espero que possa melhorar. Muito obrigada a vocês todos. O professor Germano já é meu aluno desde a economia. Último semestre de economia eu tive aula com ele. Professor Elson continuou me atendendo sempre. E hoje, no último semestre de Direito, eu tenho aula com ele novamente. Então, muito orgulhoso com o professor Harrison. Tive a oportunidade de trabalhar junto. Só tenho agradecimentos. E vamos continuar, né? Que venham os próximos desafios aí. Se a gente tirar a nota de aprovação, né? Pois é, ainda tem esse detalhe, né, Marcelo? Ainda tem. Eu estou abrindo uma nova reunião aqui no Meet. Deixa eu pegar aqui só ela já está abrindo. Deixa eu pegar aqui, copiar. Viu, professor Elcio e professor Harrison? Eu acho mais fácil fazer isso do que pedir para sair, né? Tem professor que está pedindo o pessoal para sair. Eu acho melhor a gente participar de outro. A gente sim, tranquilo. Aqui. O endereço está aí no chat. Mostrando um pouco aqui o linha para a plateia, porque eu sei que todo mundo estava esperando também, né? Então, muito obrigado a todos que estão participando pela presença, e sei que tem muitos no YouTube. Desculpa as dificuldades técnicas aí iniciais, foi fruto da correria mesmo. Apesar dos testes, ainda teve essas falhas. Pedro, é melhor a gente no telefone. Ô, Marcelo, rapidinho aqui, vamos manter o silêncio aqui nessa sala, porque aí vai influenciar no computador de todo mundo lá na outra, tá bom? Só um minutinho.
Pronto, Marcelo, tá me ouvindo? Pronto, professor. Pronto, voltamos. Então, a banca deliberou, conversou sobre o tema, sobre os problemas, sobre as possibilidades, sobre a inovação, sobre a trajetória, né? Que realmente eu esqueci de falar no início que você foi meu aluno tanto em economia quanto em direito, né? Um feito isso, né? Inédito. É engraçado, coisas da vida. Eu lecionando em faculdade particular também aconteceu antes da UESC, eu lecionar para um aluno que era policial civil, durante, assim, 3, 4 semestres, né, em matérias diferentes. Quando eu entrei na UESC, o filho dele foi meu aluno em 3 semestres também. Então, assim, geração para geração, né? A docência tem isso, a gente fica conhecido, sai na rua e encontra aluno o tempo todo, né? Mas é isso aí. Então, a banca deliberou pela aprovação do seu trabalho, né? Premiando toda essa trajetória, essa segunda graduação, trabalho, e temos a perspectiva da nota 10, a nota máxima 10. Ô, professor! Sem prejuízo das modificações que você vai fechar comigo depois para o depósito final, certo? Obrigado. Com a Então, qualificação da banca, a expectativa não era essa. A aprovação já seria ótimo. Mas muito obrigado pela avaliação. Beleza. Então, eu agradeço a participação de todos. Nós temos outra banca agora às 5 horas. Ótimo. Professor Elson, um abraço. Prazer realizar essa banca aqui com... Eu que agradeço a oportunidade, professor. Marcelo, parabéns. Obrigado, professor. Harrison. Pedro, obrigado, professor. Muito obrigado. Prazer revê-lo aqui. Já vi nos corredores, mas agora vendo pessoalmente, ouvindo aqui virtualmente. Grande Marcelo, parabéns. A sua linda família aí, viu? Muito sucesso em tudo aí. Obrigado. Pronto. Então, agora nós temos a banca... O professor Elcio para de gravar, né? Ou vai ficar gravando aí pelo computador dele? Porque não sei como é que é. Não, foi bom você me falar que eu já estava saindo sem interromper a gravação. Você pode interromper a gravação.